Bom, retornando aí, nós tínhamos parado nessa parte. Peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o que que acontece aqui? Sabemos que a gravidade equivale a 32 pés por segundos ao quadrado. Então, você pegando um corpo que tenha 50 libras, qual vai ser o peso desse corpo? Não se preocupa porque a unidade de medida que temos aqui não vai atrapalhar a questão da unidade final. Então, vou fazer somente a parte numérica. Como o peso é força, também considerado uma força do corpo, então fazemos 50 vezes 32. Quanto que vai dar 32. isso? 1000, 5, 15, 16, 10, 1.600, 1.600? É. 5 vezes 2 são 10. Sobe 1. 5 vezes 3, 15. Com 1, 15 com com 0. 6. Esse é o 0, 1.600. Aí, nesse caso, você fica com 1.600 libras de força. Tudo bem? E aí, por fim, nós temos densidade. A questão da densidade, nós já vimos para aquela formulinha anterior, que era a densidade. Massa sobre o volume. Deixa eu não aparecer aí. A densidade é a massa dividido pelo volume. Se tem uma massa qualquer, vamos dizer lá, de 300 libras, que ocupa um volume de 50 pés cúbicos, qual vai ser o valor dessa situação de densidade? Então, eu vou pegar os 300 e vou dividir por 50. Só que é mais simples fazer o quê? Corta aqui os zeros, divide 30 por 5. Dá 6 libras por pés cúbicos. A inércia não existe fórmula para ela. É só identificar quando o corpo permanece em repouso ou em movimento linha reta, livre da ação de forças. É isso que acontece com a inércia. Porosidade. Todos os corpos têm poros. Existem espaços vazios na pele ou na composição da parede, alguma coisa assim. E você tem, então, que é existência de porosidade. Por que que existe porosidade? Na gente é para você manter a temperatura do corpo em uma situação adequada. Um valor que é aproximadamente 36,5. 36, 36,5 graus. Mas e uma parede? Ou por que que tem que ter uma porosidade numa parede? Muitas vezes é para também manter um padrão de pressão entre o lado de fora e o lado de interno da parede. Impenetrabilidade, quando os dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. O restante aqui, ele ficou a respeito da questão da situação da composição da matéria. Essa composição da matéria, ela ficou em questão de quem? Em questão da partícula, átomo e o molécula. São as partículas básicas da química e da física, bem estudadas quanto a isso. Revimos aqui que o nosso primeiro amigo a trabalhar com toda essa história foi o físico Dalton. Físico, modo dizer, na época deles era tudo a mesma pessoa tinha que ter uma filosofia de todos o conhecimento de maioria das grandes das coisas. Então você pensar lá, ele era filósofo, ele era químico, ele era físico, tal.
Não tinha só uma definição. Ele tinha um conhecimento geral. Então, Dalton foi o primeiro a fazer esse trabalho. Seguido depois por Rutherford, Bohr, Mendeleev, e assim vai. E por fim, aqui nós temos sistema de medida, que o principal sistema inglês, que vocês vão precisar sempre ter isso em mãos, sempre ideia disso daí, que é usado muito nos Estados Unidos. E o sistema métrico, que é muito utilizado em outros países europeus, no maioria dos europeus e o nosso aqui também. Adotado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, o sistema métrico é normalmente usado em todas as aplicações científicas. E aqui você tem CGS, centímetro, grama, segundo. Existe também o MKS, que nesse caso a gente não vai entrar. MKS também é massa, metro, quilograma, segundos. Daqui, no caso, que entra mesmo essa tabelinha para a gente identificar. Deixa eu ver se consigo riscar essa bendita aqui. Os principais do sistema inglês são esses aqui. E as equivalentes são essas aqui. Essa daqui, dessas outras duas, só que é bem mais importante, que mais nos importa, é essa aqui. 1 quilograma equivalente a 2,2 libras. O segundo é igual, tanto no sistema métrico quanto no sistema inglês. Aqui é a composição do átomo, que é formado por núcleo, onde tem os prótons e os nêutrons, e a camada eletrônica, composta pelos elétrons, orbitada pelos elétrons. Essa evolução do modelo atômico eu não achei na internet, agora está aparecendo aqui. Mas eu não tinha achado antes. Por isso que eu montei aquele esqueminha com aquelas informações. E aqui nós temos a composição idealizada a respeito do átomo, onde eu tenho os elétrons circundando o núcleo. Nas eletrosferas nós temos os elementos de elétrons aqui, as menores partículas. E aqui nós temos os prótons e os nêutrons. Próton é carga positiva. O nêutron não tem carga, só tem massa. E o elétron tem carga. A carga do elétron e a carga do próton é a mesma em valor numérico. Que a gente já viu lá embaixo lá. E a gente vai nomear de novo. É 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, é na condição de estar aqui embaixo. Em coulomb, ele é dado por 1,602 vezes 10 elevado a menos 19. Lembrando que a gente já conversou isso em aulas passadas, que quando se coloca uma quantidade a mais de números decimais, todos eles têm que ser trabalhados. Então, aí, no caso, numa situação em que peça uma precisão com relação ao cálculo, nós mantemos as 3 casas decimais. Calculamos com as 3 casas aqui. E aqui nós temos Ernest Rutherford, que foi que fez o experimento a respeito da placa de 1 milímetro de ouro e levou à descoberta do próton, que é a questão do núcleo desse átomo, onde houve o quê? Os raios enviados para a placa de ouro, alguns passaram a placa e bateram no anteparo. Os outros foram desviados pelo núcleo do átomo. Lembrando que o átomo é muito pequeno. Imagina quantos bilhões de átomos de ouro tinha ali formando aquela placa de 1 milímetro. É muita coisa. Os nêutrons foram descobertos por James Chadwick,
Chavik, sei lá como se lê esse nome aqui, coitado, que percebeu o núcleo do berílio radioativo emitido a partículas neutras com a massa praticamente igual à massa dos prótons. Na verdade, um pouquinho maior. E aqui nós temos, então, a condição textual, então, que a gente vai ver lá naquela condição do desenho aqui. Essa distância é de 10 elevado a 15, 10 elevado a 14 negativos. A distância do núcleo em relação à eletrosfera. Imagina a força que eles fazem, os prótons têm, para segurar os elementos dos elétrons à sua volta. Tanto o próton como o nêutron são cerca de 100 mil vezes menores que o próprio átomo inteiro. Então, nessa condição, se você pegar a cabeça de agulha, por exemplo, você vai pegar esse valor e vai trabalhar lá para ele representar o átomo. Ele teria uma boa distância daquele centro do átomo que você marcou. Nosso amigo Joseph John Thomson foi o criador do modelo atômico. E ele que deu uma boa saída com as ideias que ele teve para a montagem da tabela periódica. Que no caso foi por Rutherford e Mendeleev com a participação do Bohr. E aqui nós temos então o fechamento do texto, que aí você tem a ilustração da eletrosfera, os prótons, os nêutrons e os elétrons. E aqui a identificação correta da estrutura do átomo. Núcleo e eletrosfera são os ambientes. No ambiente do núcleo, nós temos a partícula do próton e do nêutron. O próton tem massa relativa igual a 1, o nêutron também tem massa relativa igual a 1. Carga elétrica relativa do próton vale 1 e do nêutron é 0. Então aqui você verifica que nessa condição o próton tem positivo e o nêutron está ali para ajudar a segurar o próton dentro do núcleo. Devido a que a carga ser igual próton com próton e ele querer escapar dali do núcleo. A eletrosfera, você tem o elétron, que equivale a 1 dividido por 1836. Porque a massa do próton ou a massa do nêutron são 1836 vezes maior do que do elétron. E a carga relativa do elétron é menos 1. Ficou alguma dúvida, gente? Não? Ou não? Vocês? Ficou nenhum probleminha? Não? Lá no EAD Box, ficou uma atividade lá para vocês, né? Sim, ficou. É para entregar aquilo, professor? Aquela atividade lá normalmente é entregue para a gente fazer a verificação. Porque depois tem Tá, que. Quando estava o sistema físico, a gente assinava o elemento, uhum, o documento. Mas agora eu não sei. entendi. Talvez vocês possam, no caso, resolver aquela atividade, fotografar e tentar postar. Seja É, no próprio WhatsApp mesmo. o escanear e salvar em PDF e mandar pelo o WhatsApp. Sim, tá tranquilo. Então, isso daí eu vou fazer isso daí amanhã e já entrega. Aí já tá feito. Aqui já foi tranquilo. Aqui a gente não chegou a conversar diretamente, mas lá na condição dos íons aparece aqui. Sal de cozinha, cloreto de sódio, que é o NaCl. O cloro,
mais o sódio. Ele não é um elemento, mas sim um composto formado por dois elementos. Um dos motivos, e sabemos disso, é que se passarmos corrente elétrica pelo sal fundido, eletrólise ígnea, ele sofrerá decomposição, formando sódio metálico e gás cloro. Então aí você consegue separar os dois dessa maneira. Por outro lado, o sódio e o cloro não são decompostos em outros elementos. Dessas condições aqui, que você tem o elemento indicado pela massa atômica e pelo número atômico, vocês têm ficou aquela fórmula. Na turma que fez o EASA 2017, que eu trabalhei com eles, a gente trabalhou também a separação dos isótopos, isóbaros e os isótonos. Aí, no caso, quando eu tenho isótopos, nessa condição, ele tem um número atômico igual. E isso quer dizer isótopo. De repente cai alguma coisa semelhante a isso para vocês em alguma situação, já tem uma visão do que ele é. Isótono, você tem um número atômico, número de nêutrons iguais. Então, os isótopos são os mesmo número atômico. Isótono, mesmo número de nêutrons. E aí você tem o isóbaro. Acho que é isso mesmo. Que é o mesmo número de massa atômica. E aquela fórmula que nós trabalhamos anteriormente supõe a seguinte situação. Você tem um elemento X, cujo valor da massa atômica é 33, o valor do número atômico é 15. Quanto vale o número de nêutrons nessa brincadeira? Qual o valor de nêutrons que eu tenho aqui? É 15 e o outro é 33. O número de massa atômica é o 33, o número atômico é 15. Quanto vale o número de nêutrons? 30, 48. Fazendo a subtração, 13 paga 5, você fica com 8. 2 paga 1. 48. Então, esse é o valor do número de nêutrons. É 18? Tava fazendo, somando. Então, nesse caso, você vai subtrair. Você vai pegar o Subtrair. número de massa atômica, tirar o número atômico, você vai ter o número de nêutrons envolvido lá. Se eu pegar Entendi. Se pegar aqui por aquela equação, você tem lá N igual a A menos Z. Então, o valor de N vai ser igual a 33 menos 15. Aí você resolve, você tem o valor de 18. Certinho? Sim. Tá dando umas travadinhas, professor. Tá querendo. Aqui a internet está bem, mas tem hora que ele começa a querer dar uma É a internet, escapada. pô. É. Aqui a internet aqui aguentou bem hoje, ficou o dia inteiro ouvindo besteirol de informações do cursinho lá de planejamento do Estado. Até que aguentou bem. Tá bem. Às vezes oscila pela quantidade de pessoas que estão online. Deve ter Pode ser. muitos. Vocês têm alguma dúvida? Tem algo que vocês queiram passar? Quanto não? Então, deixa eu retornar aqui a ciência da natureza.
O filho da mãe já sumiu de novo. Estou aqui só fazendo uma recordação nessa parte. Aqui nós temos exemplos de magnésio e o exemplo de vanádio. Vou pegar pela tabela periódica aqui. Qualquer elemento químico aqui você pode utilizar o sistema de Linus-Pauling para determinar o último elemento. Tem o arsênio, o germânio, 132, 137, uma coisa assim. 137.38, acho que é isso. Aí vamos trabalhar só a parte inteira, porque o seno 3 menor que 5 não vai fazer diferença. É. Então, esse caso aí, você tem o elemento bário e você precisa definir qual é a distribuição eletrônica dele. Como é que a gente vai fazer então com essa condição? Lembrando que camada K é o nível, L é o segundo, M é o terceiro, N é o quarto, O é o quinto, P é o sexto, Q É o 7. é o sétimo. Então a gente vai colocar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses são os níveis. Aí, pela camada K, só cabem 2 elétrons. Só podem ser trabalhar 2 elétrons. Então, S2 na camada K. Na L, 8, S2 para 2 ali. E 2, P6. Cada camada M, 18. Então, S2, 3, P6, 3, D10. Só você tem que tomar cuidado com o número atômico lá em cima. O número atômico vale 56. Então, você vai somando conforme você está montando aqui. 2 e 2, 4, 6, 10, 20, com 8, 18, 28. Então, você já tem a metade. Oh. Você vai definir o restante agora. Então, você tem lá S2, 4P6, 36, 4D10. O N cabe em 46. 32. 32 elétrons. Então, aqui você já tem. Aqui tinha Falta 28, 10. 38, 46. Então, aqui, 4F, 10. Pronto. Matou. Então, já sabe que no último, ele vai ter que ter. Ó, no 10, aqui 10. não pode ter 10. Aqui tem que ser. Na última camada não pode ter 10. Então, vai deixar aqui, vamos dizer, 8, Tem que ser 9. 8, 2 ou 9, 1. Que vai vir para cá. Fazendo a linha, Ô, professor, aqui você vai ter isso. Então você tem 2, 4, 10, 12. Aí vem para cá. 18, 20, 30, 36. Aqui vai ficar 2. 2, 4, 6. São 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48. Então ele não vai no 4F14.
Vai vir aqui. 4F14, 4D10. Aqui é 5. Então, 2, 4, 10. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Subiu 48. 54. Subiu de novo 2. Subiu de novo, ele vem aqui. É um pouquinho encrenqueiro esse esqueminha aqui, mas dá bem pra gente trabalhar com ele. Já faltam 6 minutinhos. Vou desligar de novo. Então aqui no caso o que acontece? Eu vou aqui, subo e volto. Sobe de novo e vem descendo depois aqui por essa linha inclinada. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Sim, tranquilo. Vamos fazer a prova amanhã? Vamos, amanhã mesmo. Vamos que vamos. Olha, Vamos. as meninas ficou alguma dúvida? Kathleen, Natasha. Gente, se vocês marcaram a sua presença lá no... Tá Conseguiram tranquilo entrar lá aqui, no... professor. Oi? Tá, eu vou só. Aqui tá tranquilo, eu só vou pegar, não pude participar dos primeiras aulas porque eu estava em outra reunião de trabalho, É. mas eu vou dar uma lida na apostila lá e qualquer coisa se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim mais específica, aí eu pergunto. O que eu voltei agora no começo da apostila, na parte química, você conseguiu entender? Sim, essa parte aí tá tranquilo. É, porque a química é só isso mesmo. Que a gente viu até agora, que esse retorno que eu fiz com vocês, é só isso mesmo. Que a gente viu desde a Perfeito, primeira então. aula. Hã? Tá tranquilo, então. Tranquilo. Obrigada, professor. De nada. Gente, então assim que terminar, não espalhe para ninguém. Só deixa ligado lá até as 10h30. Tá bom? Tá bom. Deixa logado lá até as Perfeito. 10h30. Aí a gente vê uma outra situação depois. Lembrando para vocês que qualquer dúvida, qualquer coisa, seja em matemática ou em física, vocês querem entrar em contato, entre em contato. Seja por Tá bom. WhatsApp, essas coisas assim. Você fala assim, eu quero tirar uma dúvida, ele fazendo na lousa ou fazendo, mostrando. Quem pode entrar pelo Zoom também. Se alguém de vocês tiver o Hangouts Meet, que também é prático de utilizar, só não tem a lousa virtual. Dele lá não tem a lousa virtual, mas dá pra gente trabalhar também. Tá bom? Perfeito. Aí vou esperar esse negocinho cair agora, porque na vez passada, acho que eu derrubei ele e acabei perdendo a gravação. Por isso que eu fiz questão de retornar também agora. Eita, dorme não. Acorda aí. Vira. É quinta-feira ainda. Esse conteúdo que o senhor explicou, ele irá cair em prova também? Ele cai. Alguma coisa pode cair sim. Esses cálculos não, essas fórmulas que o senhor estava. É fórmula que se fala. Do Linus Pauling não. Mas Tá bom. porque ele para somente naquela parte da tabela periódica mesmo. Mas o Linus Pauling não cai. Tá bom. Normalmente é para você reconhecer o elemento químico, saber a massa atômica, o número atômico, só isso. A distribuição eletrônica mesmo em si, eles não pedem. Porque deve para saber se você reconhece quando é um metal que pode fazer uma liga metálica, que pode ser soldado, essas coisas assim. Então tem coisas que a gente vai utilizar somente para conhecimento do elemento químico. Certo? Sim, certo. Aí qualquer coisa de
de situação com o restante da química, eles não pedem para a gente. Tanto que o livro de vocês, o nosso livro agora que a gente terminou, ele trabalha somente conhecimento da parte de tabela periódica. Esse restante que eu coloquei a mais, está a mais para vocês. Que foi o mesmo que eu trabalhei com a turma do IAS em 2017. A apostila é parecida, não é a mesma coisa. Mas é o que falta aqui em questão de... que foi feito em questão de conhecimento com eles, deu para trabalhar com vocês também. O restante de questão de faltas com vocês lá no sistema, eu não tenho assim o acesso para verificar. Mas eu vou sempre dar uma perguntada lá para o Pedro, que ele que está a par dessa situação. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigado. Nada. Deixa eu ver aqui quanto falta, não sei aqui. 1 minuto. 1 minuto. E com relação à prova, não precisa ficar com medo. Se foi a prova que eu mandei, que eu montei, vocês vão fazer ela com os pés nas costas. Bem facinho. A interpretação é uma coisa não muito pesada, não. Tá? Bem tranquilinho. Perfeito. Professor, e na segunda-feira vai ter alguma aula sua? Não, nós terminamos hoje. Hoje foi tá. o dia nosso. Amanhã não tem aula, só segunda. Porque são 20 dias, ou são 20 aulas. Por 4 horas seriam 16, mas nós fizemos 5. Ainda contando a respeito da